A gente está falando do Toffoli viajando com um advogado do Banco Master em jatinho e logo depois travando as investigações contra eles. A gente está falando de familiares de ministros do Supremo envolvidos em casos bilionários ganhando Rio de Janeiro, do Lewandowski. Um cliente, 129 milhões. Vocês acham que a pauta contra as ilegalidades e as imoralidades do Supremo Tribunal Federal, elas estão se tornando suprapartidárias? Já não é mais uma coisa dos bolsonaristas. E cada vez mais esse movimento vai ganhando força. Olá pessoal, sejam bem-vindos. O meu nome é Bruno. Se você gosta e apoia o nosso conteúdo, então deixe o seu like e inscreva-se no canal. Sóstenes destitui Bibo Nunes em meio a conflito na votação de Glauber. É isso mesmo. A decisão ocorreu depois de o então vice-líder ter contrariado a orientação oficial do PL e defender a suspensão do pissolista. A sessão que analisou o pedido de cassação do deputado Glauber Braga nesta quarta-feira expôs uma ruptura dentro da bancada do PL. O então vice-líder do partido, Bibo Nunes, desobedeceu a orientação de voto definida pelo líder Sóstenes Cavalcante e defendeu a absolvição do esquerdista, movimento que lhe custou a perda imediata do posto na liderança. OAB-SP apoia a proposta de Fachin por código de conduta para o STF. Entidade paulista vê avanço institucional em proposta que cria regras específicas para ministros de tribunais superiores. A seccional paulista da Ordem dos Advogados do Brasil manifestou o apoio à iniciativa do presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Edson Fachin, que defende a criação de um código de conduta específico para magistrados de cortes superiores, incluindo a própria corte. A proposta, inspirada em modelos adotados em tribunais constitucionais de outros países, como a Corte Constitucional da Alemanha, busca estabelecer parâmetros mais claros para a atuação de ministros fora do ambiente institucional. Em nota, a OAB-SP e sua Comissão de Estudos para a Reforma do Judiciário destacaram que a medida pode fortalecer a ética e a segurança institucional do sistema de justiça. E para Vieira, prisão de ministros do Judiciário está próxima. Vieira fez críticas ao voo de Toffoli com o advogado do caso Master e ao escritório da família de Moraes. Durante sessão da Comissão Parlamentar de Inquérito do Crime Organizado no Senado, na última terça-feira, o relator do colegiado, Alessandro Vieira, previu que o Brasil está prestes a presenciar a prisão de ministros de tribunais superiores. Segundo o parlamentar, o país tem registro de diversas autoridades detidas, mas não de magistrados de alta cúpula que se corrompem. Abre aspas. Este é um país que já teve presidente preso, já teve ministro preso, senador preso, deputado preso, governador preso, prefeito, vereador, mas ainda não teve ministro de tribunais superiores. Me parece que esse momento se avizinha. Fecha aspas. Declarou Vieira na sessão que contou com a presença do ministro aposentado do Supremo Tribunal Federal e hoje ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski. Hoje o Brasil inteiro discute como tirar os ministros da Suprema Corte, como se livrar destes bandidos que estão utilizando decisões ilegais para pressionar membros dos outros poderes e fazer o que eles quiserem. E isso sem arcar com nenhuma consequência. Mais ainda, essa é uma tentativa de consolidação do regime. Uma tentativa bem sucedida, onde o STF minimiza, inclusive, o seu voto para o Senado nas eleições de 2026. Eles estão vendo que as chances do bolsonarismo eleger um tsunami de senadores é muito real. Então eles têm que se proteger aumentando o número de senadores necessários para abrir um processo de impeachment contra eles. Se hoje já tem 41 assinaturas para abrir o impeachment contra o Alexandre de Moraes, e quem impede é apenas Rodrigo Pacheco, nós precisaremos de 2/3, e não mais de 2/3, sei lá quanto é, faça uma conta no chat, me diga. Ora, as pessoas falam, Paulo Figueiredo, você tentou abolir violentamente o Estado Democrático de Direito. Ora, isso é que é um atentado violento ao Estado Democrático de Direito, inclusive com extorsão. Ora, diluir
o poder de escolha do povo, inviabilizar a vontade popular? Isso é democrático? Decidir um processo e utilizar a sua decisão como forma de negociação barra chantagem de políticos, isso é democrático? A gente, é o Brasil onde é democrático é isso e antidemocrático é ir para manifestação com a Bíblia na mão. Vigília é um negócio horroroso. Ai de quem denunciar isso que eu estou falando. E eu faço uma pergunta honesta para vocês, honesta. Em algum veículo de comunicação do Brasil hoje, alguém coloca as coisas de forma tão franca e honesta como eu coloco aqui? Não há, simplesmente não há. E a gente já tem uma ideia de como vai ser o texto posto à votação para mudar a lei do impeachment. A ideia original era que o PL fosse votado ontem na CCJ do Senado, mas o relator, o senador o Everton Rocha, recuou para que a negociação com o Supremo desse certo. Feita a negociação, ele antecipou algumas das mudanças que vão ser feitas. Primeiro, vai mudar quem pode propor um pedido de impeachment, prerrogativa que vai passar a ser restrita a entidades. Prepare sua gargalhada. Entidades como a OAB, a PGR e partidos políticos com representação no Congresso. Os cidadãos também poderão propor um pedido de impeachment, mas a condição vai ser um abaixo-assinado endossado por pelo menos 1% do eleitorado do Brasil, algo como 1,5 milhão de pessoas, cujas assinaturas teriam que ser verificadas e poderiam ser eventualmente canceladas caso alguém, como, não sei, um ministro do STF, ache que elas não são válidas. E sabe essa previsão que o Gilmar Mendes forçou na decisão, que seria necessário 2/3 parlamentares para abrir processo de impeachment? Foi adotada pelo relator do projeto de lei. Na prática, então, o Senado está aceitando transformar em lei o que o Gilmar Mendes decidiu na canetada. Estão validando, o Senado está validando o golpe, a consolidação do golpe. O golpe foi dado em 2022. A consolidação do golpe do Gilmar Mendes. É um negócio de maluco. E vejam, o grau de movimentação que o Supremo Tribunal Federal tem tido. Peço a vocês um segundo, parem aqui. Vê se meteu o dedo no like. Eu tô vendo que vocês não meteram. Vamos dar um tempo para as pessoas botarem o dedo no like, porque você tem, sei lá quantas mil, só 5.000 likes e no YouTube 12.000. Então tem menos da metade das pessoas botaram o dedo no like. Mas o que eu estou falando aqui é sobre o grau de movimentação que o Supremo Tribunal Federal tem tido nessa questão do impeachment. Eu acho até revelador. Né? Já para pensar por que às vezes as pessoas pensam, não tem jeito. Eu falo assim, enquanto você vai pensando que não tem jeito, os poucos jeitos que existem vão desaparecendo. Né? Enquanto ficou todo mundo com medo, inclusive no Senado, de tomar uma atitude, a oportunidade de tomar uma atitude vai desaparecendo. Veja, a coisa mais irritante que eu falava com vários senadores e lideranças do Senado brasileiro, da oposição, falava assim, tem que fazer o impeachment do Alexandre de Moraes agora. Tem que fazer o impeachment do ministro do STF agora. Vou dizer o que eu ouvi. Não vou dar o nome do senador porque eu gosto dele. É um cara bom. É só uma pessoa que não é tão forte quanto eu gostaria que fosse. Mas é uma pessoa boa, uma pessoa honesta, que tem o melhor interesse do Brasil. Impeachment de ministro do STF antes do novo Senado, esquece. Esquece. A palavra dele foi esquece. Aí eu falo assim, eu fico olhando e falo assim, que bonito. Esse cara, que é um senador, importante liderança, não vou... Eu ouvi isso de vários, mas esse especificamente, obviamente, era mais importante. Falo assim, essa pessoa acha mesmo que a gente vai ter oportunidade em 2027
Ora, o próprio governador Tarcísio, nas minhas conversas com ele falava assim: não, se a gente perder 26, a gente está roubado. Eu falei assim, vocês acham mesmo que esses caras vão ficar parados esperando e vendo o povo eleger outras pessoas e que vai dar tudo certo? Mas como pode ser tão inocente? Do outro lado, é claro que os ministros, enquanto a oposição vira para mim e fala assim: impeachment de ministro, esquece. Os ministros não esquecem e estão muito preocupados com isso. E se eles estão preocupados, ora, é porque há um risco. E por que eles estão preocupados? Estão preocupados que se você perguntar para a população onde está o principal problema do Brasil, você vai ter uma imensa parcela, a gente não sabe o quanto, porque os institutos de pesquisa têm medo de fazer essa pergunta, mas uma parcela imensa do Brasil vai dizer que está no Supremo. Eu pergunto a você, no chat aqui no programa, onde você acha que está o maior problema do Brasil? Nós estamos falando aqui falamos ontem no programa de 120 milhões, 129 milhões de reais de propina legalizada pagos para Viviane de Moraes por um cliente. A gente está falando do Toffoli viajando com um advogado do Banco Master em jatinho e logo depois travando as investigações contra eles. A gente está falando de familiares de ministros do Supremo envolvidos em casos de bilionários ganhando de dinheiro, do Lewandowski. Isso a gente está falando de. A gente falou de praticamente um cliente ontem. Um cliente que a Neymar da advocacia brasileira, hoje saiu até a notícia de que, na verdade, o contrato era para defender os interesses junto ao Banco Central, junto a não sei o quê, o Congresso. Um cliente, 129 milhões. Vocês acham que a pauta contra as ilegalidades e as imoralidades do Supremo Tribunal Federal, elas estão se tornando suprapartidárias. Já não é mais uma coisa dos bolsonaristas. E cada vez mais esse movimento vai ganhando força. Ontem, não retuitei não, porque eu não consegui. Mas eu fui lá e comentei num tweet sobre isso do Leandro Demore, funcionário da TV Lula. Eu falei assim, Demore, pelo amor de Deus, se você ficar tweetando coisa que eu concordo, eu vou começar a ter uma crise de identidade. Veja, um tema que une o Paulo Figueiredo e o Leandro Demore, ou Demori, sei lá, nunca sei o nome desse cara, que foi aquele cara que debateu comigo no Inteligência Limitada, uma pauta que une ambos é uma pauta perigosa para o Supremo. Só que tem mais. Vejam, por exemplo, o que falou o senador Alessandro Vieira. Coloca o vídeo do senador Alessandro Vieira. Os que acham normal, cotidiano, caronas em jatinho pago pelo crime organizado, notoriamente pelo crime organizado, não é surpresa. Descobri hoje que era crime organizado. Não, o cara sabe que é crime organizado. Entra no jatinho, vai para uma viagem paga pelo crime organizado, acessa um evento de luxo pago pelo crime organizado, se hospeda, come, bebe, pago pelo crime organizado e retorna a Brasília para julgar na nossa Corte Superior. E é um desafio muito grande, sabe, ministro? Porque isso eu falo de experiência própria. Desde 2019 que eu entro nessa casa, eu tento enfrentar esse problema. E não consigo ainda encontrar um caminho adequado. Mas gostaria de ouvir Vossa Excelência se existe esse caminho e que caminho nós podemos seguir para reduzir essa infiltração dos poderes. E eu usei o exemplo, evidentemente, da Suprema Corte, mas poderia usar do Senado da República, onde nós temos campanhas financiados pelo crime organizado, na Câmara dos Deputados, da mesma forma, nas Assembleias Legislativas. Esse é um país que já teve presidente preso, já teve ministro preso, senador preso, deputado preso, governador preso, prefeito, vereador, mas ainda não teve ministro dos Tribunais Superiores. E me parece que esse momento se avizinha. Então, eu gostaria de ouvir Vossa Excelência sobre o tema. Esse momento se avizinha. Eu acho maneiro que ele está fazendo essa pergunta pro Lewandowski, falando do Vorcaro, sendo que o Lewandowski também está metido no rolo. Mas quando a gente fala de Alessandro Vieira, vejam, nós não estamos falando de um senador bolsonarista. Não é um senador de extrema, não é o Magno Malta, não é um senador de extrema direita, antidemocrático. O próprio senador Girão, antidemocrático, não é nem bolsonarista, mas antidemocrático de extrema direita também. A gente está falando do Alessandro Vieira, que é alguém visto pelo establishment político como um moderado. E esse cara moderado está falando que se aproxima o tempo da prisão de um ministro do STF. Claramente, na sua fala, ele está se referindo ao Dias Toffoli.
E essas são pautas que estão no coração do Brasil. Além da prisão, só se fala em prisão, que é um sonho dourado, ou o impeachment de ministro do STF. Essa é a grande pauta das eleições do ano que vem para o Senado. Alguém tem alguma dúvida disso? E a reação do Gilmar, que nós vimos aqui, é a evidência de que eles estão preocupados. E, claro, todo mundo pensa muito no Flávio Dino, perdão, todo mundo pensa muito no Alexandre, mas um que certamente, esse é o meu ponto, talvez seja o mais frágil deles hoje, é o Flávio Dino. Porque o Gilmar ainda tem uma tranquilidade que ele não vai ser impeachmentado. O Alexandre ainda goza do medo, do pavor que ele tem, todos têm dele. Já o Dino, bom, assistam comigo esse vídeo da Andréia Sadi falando sobre o Dino na Globo News e eu comento em seguida. Mas eu peço por favor, ontem eu mandei, Bruno, para ver se você consegue relâmpago aí colocar, o que acabou não entrando no ar, o vídeo da Malu Gaspar comentando sobre a imoralidade desses assuntos na Globo News. Vê se você consegue separar para passar em seguida. Passa primeiro da Sadia agora e alguém me manda, por favor, ver se consegue botar o vídeo da Malu Gaspar na Globo News. Eu fiz, avisou em conversas reservadas com colegas que ou ele tem apoio. Peraí. Flávio Dino, na apuração que eu fiz, avisou em conversas reservadas com colegas que ou ele tem apoio para tocar essas investigações sobre as emendas parlamentares ou o destino, o futuro dessa investigação pode ser a gaveta, pode ir para as calendas. A apuração está lá no meu blog. O que esses relatos que eu obtive dizem? Que ele tem argumentado que o tema une, obviamente, o centro, a esquerda e a direita contra ele, Flávio Dino, e que ele está sob ameaça de impeachment no Senado, tema que tem ganhado muita força no Congresso. E cada vez mais... Sob impeachment no Senado, que tema que tem ganhado muita força no Congresso. Flávio Dino. Otávio, ele tem perdido apoio, seja no Congresso, assim... Não, mas tem setores no Congresso que estão, até o próprio deputado Glauber Braga, que foi um deputado que foi muito vocal nessa investigação e também virou alvo dos seus pares por causa disso, porque veio a público falar e cobrar a investigação dessas emendas. No governo Lula, que usaram como bandeira de campanha, depois abandonaram o tema também, importante colocar isso aqui, e a turma do bolsonarista, direita, centrão. Então, realmente, é um tema que é suprapartidário, que tem interesse de toda essa galera, é uma bancada suprapartidária contra a investigação do ministro Flávio Dino. E aí a leitura que o Dino está fazendo, segundo a apuração que eu fiz, é a seguinte, ele vai ficar com a cabeça prêmio, correndo o risco de ser empichado e ainda ficar inelegível por 8 anos, empichado do Supremo, sozinho, isolado, realmente fica difícil. Vejam o grau de preocupação. E de novo, eu estou mostrando aqui Globo News, não é Paulo Figueiredo Show. Veja o grau de preocupação. Flávio Dino assumiu para ele que as investigações relacionadas às emendas parlamentares e essa pauta, que mexe com muita gente no Congresso, o Flávio Dino botou no colo dele, né? E por que mexe com muita gente no Congresso? Ela falou, né? Mexe com direita, esquerda e centro. Não porque nego seja puro de coração, mas porque metade desses caras são os ladrões, preocupados que outro ladrão, outro bandido, vá mexer no esquema deles. Eu sou do Rio, então eu me acostumei com o negócio do terceiro comando da capital se metendo no morro do Comando Vermelho. E a mesma coisa, o Comando Vermelho vai lá e ataca. Essa é a tensão atual, que me parece, me lembra essa tensão entre o bandido Flávio Dino e os bandidos do Congresso Nacional. E quem é carioca sabe que é nessas guerras onde as piores coisas acontecem. Em São Paulo não tem tanto problema desse tipo. Um dos motivos é porque o PCC domina todo mundo, então você não tem guerra de facção. O que a gente está vendo aqui é uma guerra de facção. O Dino sabe que mexer com esse assunto na guerra de facção é perigoso. Então ele deu um ultimato aos outros capos, co-líderes de facção no Supremo Tribunal Federal, e disseram: ou vocês me apoiam, ou eu não vou mais mexer nisso. Isso sendo emendas do Congresso, o esquema dos congressistas. E esse é o sinal de que ele está mesmo preocupado, porque ele sabe que mexer nesse assunto vai levar ao impeachment dele, ou levaria.
E se ele for impeachado, por que o Alexandre não pode ser? Se abrir a porteira do impeachment, quantos serão impeachados? E, obviamente, esses caras não vão ficar assistindo de camarote, principalmente se nós, de fato, perdermos o suporte americano com o levantamento das sanções. Vocês acham que a resposta desses caras vai ser ceder? Não, vou parar de roubar um pouquinho, que tá muito. Não, Viviane, 129 milhões de contrato com um banco que aparentemente lavava dinheiro para o crime organizado, não, pô, é demais. Não exagera. Pô, Toffoli, botar a tua mulher, o escritório da tua mulher para trabalhar para o cara, não, pô. Vamos parar, não pode ter. Alguém acha que esses caras vão reagir assim? Ainda mais sem apoio americano? É claro que não. Eles vão consolidar o poder. Porque para eles, entenda, acima de tudo, uma necessidade, uma estratégia de sobrevivência. Por isso que tem o Gilmar chantageando o Senado. Por isso que o Dino está pedindo que os outros ministros do STF apoiem ele, como apoiou o Gilmar. Eles não têm outra alternativa a não ser consolidar o poder, e a forma de fazer isso é através de censura, que eles já estão fazendo, do impedimento de reações no Congresso e até mesmo aumentando a perseguição aos opositores mais ferrenhos, pegando a cabeça deles, perseguindo, fazendo o que eles sempre fizeram e estavam fazendo. E claro que o Congresso está numa situação de fragilidade, mas se os congressistas não reagirem, terá um banho de sangue. E não um banho de sangue só para a direita, não, mas um banho de sangue também para o centrão. E o mesmo vale para vocês. Não reagir não é mais uma possibilidade. Eu vou ficar aqui, eu sei que a gente vai enfrentar momentos muito difíceis. Eu sei. Mas eu vou estar aqui. Eu não vou. É urgente que nós entendamos que a guerra daqui para frente talvez não seja mais nenhuma guerra de vitória. Talvez seja uma guerra de fricção. Talvez seja uma guerra para a gente impedir que a consolidação de poder aconteça rápido o suficiente. Para que a gente impeça o grau de consolidação de poder, para a gente preserve, porque a gente vai ver aqui muito no programa de hoje, o inferno, ele é um poço sem fundo. A coisa tá ruim agora? Tá pior do que estava 2 anos atrás? Tá. E 2 anos atrás estava pior do que estava 4 anos atrás? Pô, bem pior. E pode piorar bastante. Então hoje, entendam, nós somos a resistência. Nós somos a resistência. Nós que estamos aqui somos o que sobrou.